É praticamente consensual hoje em dia que o capitalismo é estruturado por grandes negócios, grandes empresas que controlam setores muito alargados do mercado. Iremos falar sobre esta concentração monopolista no capitalismo neste que é o segundo episódio do Pura Ideologia. It's pure ideology. Olá meus amigos, está tudo bem convosco? Espero que esteja. Vamos a mais um episódio do Pura Ideologia, esta série de vídeo-ensaios aqui no canal. Mas antes de continuar com o vídeo propriamente dito, o meu nome é Miguel Faria, sou mestre em Ciência Política pela Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho e tenho aqui um canal de Ciência Política com viés marxista no YouTube. Portanto, se quiserem ajudar este canal a crescer, façam o seguinte: subscrevam, comentem, metam gosto. Já sabem que não tento comentar nada relacionado com o tema do vídeo propriamente dito, podem apenas comentar aquilo que comeram ontem, que séries é que andam a ver, que jogos é que andam a jogar, que animes é que andam a consumir, que empreendimentos culinários é que andam a tentar na cozinha, o que é que acham da abertura, se querem saber qual é a música da abertura, se querem saber qual é que é a voz que eu ponho a dizer pure ideology, é o Zizek, mas pronto, na abertura, enfim, perguntem toda uma série de coisas, porque de facto isso ajuda o algoritmo a perceber que este canal tem interação. Se meterem também um comentário a dizer engajar o algoritmo, já ajuda bastante, tá bem? Entretanto, se quiserem ajudar-me a chegar à meta de 10 mil subscritores, já só faltam praticamente 300 subscritores, é pá, compartilhem este conteúdo e conteúdos outros do meu canal com pessoas que porventura possam gostar ou pessoas que às vezes subscrevam apenas pelo ódio de ver um marxista na internet, tá bem? Não há problema absolutamente nenhum. Até porque muitas dessas pessoas comentam, mesmo que sejam comentários desagradáveis, e o algoritmo interpreta isto como uma interação de qualquer das formas, tá bem? Então vamos lá! Seria importante, se vocês realmente quiserem compreender esta série de vídeos, se calhar ver o vídeo anterior em que eu falo do capitalismo concorrencial, que é um capitalismo que no fundo acaba por ver o seu fim ou acaba por ver a sua decadência a partir da década de 70 do século XIX. Seria importante. Não obstante, não é obrigatório para vocês compreenderem o que vai ser abordado neste vídeo. Contudo, é preciso ver esse vídeo para vocês perceberem quais é que são as diferenças entre o capitalismo monopolista e o capitalismo concorrencial. Portanto, eu recomendo mesmo que, se ainda não viram, vejam o último vídeo. Muita gente gostou, muita gente apreciou e, portanto, o último vídeo em que eu falo do capitalismo concorrencial é o primeiro episódio do Pura Ideologia. Estamos agora no segundo e eu ainda estou a tentar decidir se no terceiro episódio vou falar do capitalismo monopolista de Estado, porque há uma parte aqui em que vou ter de abordar o imperialismo e a nova empresa colonial gerada a partir do imperialismo, e isso vai exigir se calhar um vídeo maior e se calhar até 2 vídeos. Então ainda estou a decidir se vou abordar o capitalismo monopolista de Estado no próximo Por Ideologia ou se vou adiar falar sobre isso e falar de outros temas aqui nesta rubrica de vídeo-ensaios. Vamos falar então do capitalismo monopolista e, tal como da primeira vez, eu fiz aqui um Google Slide. Portanto, capitalismo monopolista, daqui da série de vídeos As 3 Fases do Capitalismo. E como vocês sabem, ou pelo menos como eu já disse no primeiro vídeo, e se calhar é importante que vejam o primeiro vídeo, esta série de vídeos está baseada no livro Os Sistemas Económicos, Gênese e Evolução do Capitalismo, do professor Avelange Nunes. O professor Avelange Nunes é uma figura incontornável da Universidade de Coimbra, deu aulas não só na Faculdade de Direito, mas também de História Económica na Faculdade de Letras. É uma figura que vocês têm mesmo de ler, não só pelo livro dos Sistemas Económicos, mas também livros em que ele aborda o neoliberalismo e também livros em que ele aborda a questão do 25 de novembro. O novembro que Abril não merecia, grande obra, e eu por acaso tenho uma cópia assinada pelo Dr. Avelange Nunes, foi um camarada que me disponibilizou e fico mesmo muito encarecido pelo ato, sinto-me mesmo verdadeiramente acarinhado. Mas relativamente ao capitalismo monopolista, é importante nós compreendermos uma coisa. Ao passo que o capitalismo concorrencial era dominado aqui por pequenas empresas que não tinham capacidade de controlar o mercado e estavam sujeitos aqui à procura, havia uma soberania do consumidor, o capitalismo monopolista tem aqui uma característica que é ser dominado
por pequenas empresas. Olha, o capitalismo monopolista é uma expressão oriunda de trabalhos, por exemplo, de Rudolf Hilferding, Rosa Luxemburgo, Bukharin, Lenin. Há uma série de teóricos, a maior parte marxistas, que vão falar deste fenómeno que é o capitalismo monopolista, que se evidencia particularmente a partir do último quartel do século XIX. De forma geral, de forma muito simples, o que é que caracteriza o capitalismo monopolista? É precisamente o domínio do mercado por um pequeno conjunto de empresas. Ao mesmo tempo, continuam a existir pequenas empresas, mas essas pequenas empresas já não estão sujeitas às leis do mercado, à chamada mão invisível do mercado, como mencionava Adam Smith, mas a uma mão visível e bastante dominadora da parte das grandes empresas que controlam o mercado. Portanto, quando nós falamos desta concentração monopolista, não quer dizer que nós estejamos a dizer que os domínios dos setores económicos fiquem confiados apenas a uma só empresa. O que quer dizer é que a indústria é controlada por uma minoria de empresas, por um número muito reduzido de empresas que estão capazes de impor os seus próprios preços e as suas próprias condições de mercado aos consumidores. E essas empresas também, ao contrário do capitalismo concorrencial, não vão ter medo dos concorrentes novos que vão emergir, de novos concorrentes, de pequenas empresas concorrentes, porque o custo de entrada no mercado, agora que existe cartelização, agora que existe grandes empresas com capacidade de produzir a custos muito baixos, o custo de entrada no mercado é mesmo muito alto. E não só o custo de entrada é alto, mas o custo para se manter no mercado é mesmo muito alto. Então, apesar de existir pequenas empresas que atuam no setor em que a grande empresa ou que as grandes empresas atuam, essas pequenas empresas têm de se sujeitar à hegemonia das grandes empresas. E é isso que caracteriza, de forma geral, de forma muito sintética, o capitalismo monopolista. Ou seja, quando nós falamos de capitalismo monopolista, nós não estamos a falar concretamente de termos um setor de atividade em que só existe uma empresa. Estamos a falar de haver uma empresa ou um conjunto de empresas que conseguem dominar o mercado, apesar de haver pequenas empresas que lhes são subservientes. You're not going to have competition and prices will probably be higher. It's an issue of enormous consequence. The Federal Trade Commission voted to bar companies from using what are called non-compete agreements to keep employees from taking new jobs with competitors or starting competing businesses. When you have companies that are not disciplined by competition, oftentimes they can get away with abusing their customers. What we've seen is that these types of restrictions are basically depriving the market of new ideas and of innovation. The great exponents of the free enterprise system and capitalism who believe that they have a right for monopoly without competition. Our economists calculated that collectively American workers are earning around $300 billion less because of these non-competes. What we're looking at is these huge corporations swallowing the book publishing firms, the movie houses, the magazines. We've heard from gardeners, journalists, healthcare workers, fast food workers, engineers, scientists. I mean, these non-compete clauses have really proliferated across markets and across our economy in ways that are now hurting everybody. You've got a serious problem. You have a monopolistic situation. And that type of too big to care type approach is really what ends up signaling that a company has monopoly power because they can start mistreating you, but they know you're stuck. E esta é uma conversa que eu tenho muitas vezes e eu levo a resposta: atenção, não há mercados monopolistas, porque em boa verdade não há mercados com uma só empresa ou esses mercados são muito limitados. Quando nós falamos de capitalismo monopolista, não falamos do cenário irrealista em que existe apenas uma empresa a comercializar. Estamos a falar de um cenário em que essa empresa tem uma capacidade, tem uma posição no mercado tal que, se ela quiser, não só impõe os seus preços aos consumidores, mas também consegue afastar qualquer outra empresa do mercado. Isto é o capitalismo monopolista e não uma condição, aquele monopólio em sentido estrito em que só existe uma empresa a explorar aquela atividade no mercado. É essa a definição do capitalismo monopolista e, portanto, também é uma questão de grau. Um mercado pode se tornar sempre mais monopolista em virtude da concentração cada vez maior num grupo de empresas ou numa empresa específica. Uma coisa interessante sobre este capitalismo monopolista é que, ao contrário da propriedade privada dos meios de produção em sentido estrito, o que vai acontecer é que vai-se conferir aqui um caráter social à propriedade dos meios de produção. Não só se confere um caráter ainda mais social à produção, mas também um caráter cada vez mais social à propriedade dos meios de produção. O que é que nós queremos dizer com isto? É muito simples. Reparem, com grandes unidades, fabris,
Com grandes unidades empresariais em que trabalham vários trabalhadores, a produção torna-se cada vez mais segmentada, cada vez mais social, ou seja, a produção de um item torna-se cada vez mais dependente de uma divisão do trabalho cada vez maior, em que cada vez mais pessoas estão envolvidas numa linha de produção, por exemplo. Então existe um caráter social na produção. Porquê? Para a produção, suponhamos, de uma máquina, é necessário que várias pessoas estejam envolvidas no processo. Só que com a crescente concentração monopolista também acontece uma coisa. Os custos de investimento relacionados com as novas técnicas de produção são de tal forma avultados, nós já não temos apenas um indivíduo proprietário, muitas vezes o que acontece é que temos sociedades de proprietários. Porquê? É necessária uma quantidade tal de capitais próprios que muitas vezes precisamos de mais do que um investidor. Então a propriedade dos meios de produção vai passar aqui por uma espécie de socialização. Não é uma socialização em que os trabalhadores passam a ser proprietários dos meios de produção, mas aqui uma socialização estrita em que passa a ser de apenas um proprietário para um conjunto de investidores, e daí surgem, por exemplo, as ações e as sociedades anónimas. As empresas individuais vão dar aqui lugar à sociedade. O capital passa a ser objeto de propriedade social. E esse é um ponto extremamente importante. E é importante que vocês compreendam isto, porque o Marx vai entender que isto é uma forma de negação primária da propriedade privada. Porquê? Porque a propriedade deixa de pertencer apenas a um único indivíduo. A propriedade dos meios de produção deixa de pertencer apenas a um único indivíduo e passa a pertencer a um conjunto de indivíduos. Ainda que esse conjunto de indivíduos seja estrito e esse conjunto de indivíduos ainda assim seja uma minoria em relação ao resto da população, que tem de vender a sua força de trabalho para de facto conseguir subsistir, alimentar-se, vestir-se, ter um teto sobre a sua cabeça, etc, etc. Então, ao nível de traços gerais, como é que nós podemos caracterizar esta fase do capitalismo? Por um lado, uma concentração monopolista muito grande ao nível de empresas privadas nos setores mais importantes. Depois temos a questão da exportação dos capitais privados, ou seja, do capital ocioso que resulta de uma maior atividade industrial, ou seja, a exportação de capital ocioso que resulta de uma maior capacidade industrial, não é? De uma maior concentração. Isto vai dar origem aqui a um recrudescimento do colonialismo, e eu vou falar disto num vídeo específico. Neste vídeo não vamos falar do colonialismo nem do neocolonialismo, porque é um tema que dá para um vídeo só, ou até para uma própria série de vídeos. E depois temos aqui outro fenómeno, que vamos falar mais à frente no vídeo, que é a afirmação do capital financeiro. De forma bastante resumida, eu vou só dizer uma coisa que vai adiantar o que nós vamos falar a seguir. O capital financeiro vai resultar desta promiscuidade, desta conjunção entre o capital bancário e o capital industrial. Portanto, entre os proprietários industriais e aqueles que são detentores dos capitais necessários para investir. Isto é, os banqueiros que vão ter de emprestar. Como eu havia explicado, a longa depressão de 1873, que começa com a falência da Jaycock & Company e esta corrida aos levantamentos nos bancos, vai originar aqui um fenómeno maior de concentração que, por fim, vai pôr fim à fase do capitalismo concorrencial. Não obstante, o capitalismo monopolista resulta do próprio capitalismo concorrencial. E é uma coisa que é importante que vocês compreendam. É certo que uma crise do capitalismo como a de 1873 leva necessariamente a que pequenos empreendedores sejam afastados do mercado. É certo isso. Mas a própria lógica de concorrência tem vencedores e perdedores. É por isso que é muito importante que vocês compreendam esta parte do PowerPoint, por assim dizer. Reparem, num universo de pequenas empresas, em que um mercado é dominado pela concorrência entre vários pequenos empreendedores, e esses pequenos empreendedores, tendo o custo de entrada no mercado, geralmente vão aumentar. O que acontece é que a oferta aumenta. Se a oferta aumenta, o preço, mantendo-se a procura, diminui. As melhores empresas, as empresas que vão sobreviver neste mercado, têm uma concorrência exacerbada, são aquelas que conseguem fazer com que os custos de produção diminuam, pelo menos na mesma medida em que os preços diminuem. Ou seja, as empresas vão estar sempre à procura de progressos técnicos de forma a conseguirem sobreviver no mercado. Só que nem todas vão suceder. Algumas vão falhar. E as que falham estão fadadas a desaparecer. Porque a concorrência tem perdedores e vencedores. Essas empresas desaparecem. Das duas uma, ou são absorvidas por grandes empresas, que vão engrandecer e aumentar a sua capacidade produtiva, aumentar as economias de escala e, por sua vez, dar origem a custos de produção mais baixos. Ou então, desaparecem no mercado e as empresas que ficam apropriam-se do setor do mercado que elas tinham ou da clientela, por pequena que fosse, que conseguissem cativar. Here's the irony. Capitalism always proceeds to monopoly. Here's the logic. When you have many competitors, each one trying to beat the other one,
Some win and some lose. That's what competition means. And guess what happens? The winners get bigger and the losers go out of business. And when the losers go out of business, they lay off workers, they sell off their equipment. You know who hires those workers? And you know who buys that equipment? The winners. And slowly over time, what competition does is reduce the many to the few. So if you don't like monopoly, you got a problem. You don't like capitalism, because that's what it is. It's the competition that produces the monopoly. Outra razão também é o próprio avanço da técnica. Nós temos de levar em consideração que entre 1850 e 1870 vai ocorrer aquilo a que se chama uma segunda revolução industrial. E essa segunda revolução industrial vai ser causada quer pela utilização do petróleo, quer pela utilização da eletricidade. Graças às inovações tecnológicas, a indústria vai conhecer aqui uma substituição do motor a vapor pelo motor de explosão e o motor elétrico. Por exemplo, o alumínio vai nesta época surgir como uma importante matéria-prima industrial. E o que é que acontece? A utilização da energia elétrica vai dar origem às linhas de produção como nós as conhecemos. Vai permitir aqui a sincronização do trabalho e a produção em cadeia. Ora, as grandes empresas e os grandes complexos industriais estão muito mais equipadas para esta evolução tecnológica do que pequenas empresas. É isso que vai acontecer. Isto vai condenar, por exemplo, as pequenas empresas siderúrgicas que dependiam dos pequenos altos fornos. E, obviamente, a nova tecnologia, principalmente numa fase inicial, vai dar origem aqui a encargos que só podem ser suportados pelas grandes empresas que dispõem de capitais próprios para tal. A indústria do aço, da construção mecânica e do automóvel vão substituir, em termos de hegemonia no mercado, a indústria têxtil e a indústria do carvão. E, como é óbvio, a indústria automóvel, por exemplo, da construção mecânica e assim, são alicerçadas em empresas de grande dimensão, o que significa que a própria inovação tecnológica vai privilegiar a formação de grandes empresas, de grandes complexos industriais que vão dominar aqui uma grande fatia do mercado. Por outro lado, com a ascensão do petróleo, os Estados Unidos vão substituindo a hegemonia britânica no mercado mundial. Há pouco nós falamos do capital bancário e do capital industrial e da forma como a sua fusão deu origem aqui a um fenómeno que se chama o capitalismo financeiro. E algumas figuras foram extremamente importantes para esta fusão. Por exemplo, o caso de JP Morgan, por exemplo, o caso da família Rothschild, etc. É importante nós compreendermos o capitalismo financeiro e a forma como o próprio capitalismo financeiro deu origem aqui a uma maior concentração monopolista e também ao imperialismo. A forma como o capitalismo financeiro desempenha um papel no imperialismo é algo que vou abordar em outros vídeos. Mas agora vou abordar a forma como o capitalismo financeiro vai exacerbar aqui o processo de concentração em grandes empresas e até grandes associações de empresas. Esta foto que vocês estão a ver neste momento é do JP Morgan e, como vocês sabem, ainda hoje a JP Morgan é uma instituição financeira de renome. Vocês podem verificar que isto já tem alguma antiguidade, estamos a falar de old money, de dinheiro bastante antigo. Reparem, os bancos são instituições por excelência de centralização de capitais e muitas vezes forneciam à indústria esses capitais. Por exemplo, o esforço de reconstrução após a Guerra Civil Americana é financiado em grande parte pela Jay Cooke & Company e, por outro lado, o próprio esforço de construção de uma ferrovia nos Estados Unidos e não só, também vai ser financiado pela Jay Cooke & Company. Sem esse capital bancário, o esforço industrial necessário para construir os caminhos de ferro não seria possível. Ilferding vai chamar a união entre o capital industrial e o capital financeiro ou o capital bancário, capitalismo ou capital financeiro. O que é que o capital bancário vai fazer em termos de concentração monopolista? Em primeiro lugar, o capital bancário, de forma muitas vezes premeditada, vai asfixiar as pequenas e médias empresas com os mecanismos do crédito. Ou seja, muitas vezes vai aumentar taxas de juros a níveis que só as grandes empresas conseguem pagar, vai muitas vezes providenciar soluções de crédito que sabe à partida que não são vantajosas e que vão afundar as pequenas empresas. Enfim, as oscilações do capital bancário vão dar origem aqui a uma concentração porque vão ser uma forma de afastar as pequenas empresas do mercado. Essas pequenas empresas que vão tentar acompanhar os processos industriais ou as inovações industriais vão acabar por ser afastadas por causa do recurso ao crédito que depois não vão ter forma de pagar e obviamente vão ser absorvidas pelas grandes empresas. Mas não é só isto, é que de tal maneira o capital bancário é importante e torna-se prevalente que muitas vezes vai partir da iniciativa
incentiva dos banqueiros e dos bancos a fusão de várias empresas industriais ou mesmo a criação de monopólios internacionais. Mas próprios empreendimentos coloniais e empresas, às vezes, de comercialização de escravos, muitas vezes vão ser financiados por grandes bancos. Então o capital bancário, fundindo-se com o capital industrial, vai dar origem aqui ao capital financeiro, e o capital financeiro vai ser importante quer para a monopolização, mas também para a expansão do capital nas empresas coloniais. Então é muito importante compreender que, de facto, o capitalismo financeiro é, obviamente, responsável pela monopolização. Só que há outro ponto importante do qual nós não nos podemos esquecer. É que nem todos os países experienciaram a industrialização cedo como a Inglaterra. Há países que só vão ter essa industrialização mais tarde no século XIX e particularmente na segunda metade do século XIX. Esse é o caso, por exemplo, da Alemanha, do Japão e da Rússia. E ao passo que o processo foi mais gradual na Inglaterra, com a formação de uma forte pequena burguesia que podia de alguma forma tentar frear a ascensão de grandes industriais, esse não vai ser o caso da Alemanha e do Japão. Além disso, há outro aspecto, é que não faz muito sentido que os países que se estavam a industrializar mais tarde começassem por se industrializar com técnicas que antecediam o petróleo e a eletricidade. Não, eles vão se industrializar com as ferramentas mais recentes que nós temos. Só que essas ferramentas mais recentes que nós temos vão privilegiar a constituição de grandes complexos industriais, o que exige necessariamente uma concentração monopolista. E, portanto, essa industrialização tardia já começa de uma forma monopolista, por exemplo, no caso da Alemanha, do Japão. Eu não falo especificamente da Rússia, porque a Rússia, em relação a estes dois países, vai ser um bocadinho mais atrasada, como vocês sabem, e verificam que, de facto, no século XX, a Rússia ainda era um país muito agrário e baseado na mão de obra camponesa. Reparem que, por exemplo, o fim do feudalismo no Japão coincide logo com uma grande concentração monopolista. Tal como eu tinha dito no episódio anterior, quando os liberais falam da livre concorrência, falam da mão invisível do mercado, estão a reportar um período do capitalismo que, pelo menos a partir da década de 70 do século XIX, deixa de existir. Hoje em dia nós não temos pequenas empresas que se submetem às regras da procura, temos grandes empresas que dominam o mercado e pequenas empresas que se submetem às regras impostas pelas grandes empresas. Há uma cartelização muito grande, há muitos oligopólios, há uma série de oligarquias que neste momento até têm um controle do poder político que é completamente insondável. Não é que o controle do poder político não tenha existido sempre naquilo que é a democracia burguesa, mas nós hoje em dia estamos a ver fenómenos como o de Mark Zuckerberg, Jeff Bezos e Elon Musk a apoiar Donald Trump, a financiar a sua campanha e a ter um papel ainda mais ativo na governação e um papel menos subtil na governação, como é o caso de Elon Musk, do que o habitual. Só que a questão é, muitos dizem, isto que estamos a viver não é verdadeiramente capitalismo, é corporativismo ou oligarquia. Primeiro que o corporativismo é uma forma muito específica de gestão da propriedade privada dos meios de produção e que tem que ver com a modalidade económica praticada pelos fascismos. O corporativismo é uma doutrina económica, social e política que vai ser praticada nos fascismos e nas experiências que vão derivar desses fascismos. Por exemplo, o salazarismo vai beber muito do corporativismo, embora não tenha concluído e levado avante de forma tão completa o corporativismo como outras experiências. Mas vamos atender aqui à crítica de algumas pessoas que dizem que isto não é verdadeiro capitalismo, como é o caso dos libertários, por exemplo. O que é que vocês pretendem fazer? Uma vez que, neste momento, nós temos constituídas grandes unidades de produção, como é que nós vamos voltar atrás para o tempo dos pequenos empreendedores? E os pequenos empreendedores vão dar conta, por exemplo, da formação de economias de escala? Rapidamente se vai perceber que nós já não podemos voltar atrás. Até porque voltar atrás, por exemplo, incluiria mandar abaixo negócios e monopólios como o de Jeff Bezos, de Elon Musk, de Bill Gates. Não podemos voltar para trás, podemos andar para a frente. Nos próximos vídeos eu vou falar do que é andar para a frente. E também vou falar do imperialismo e vou falar do capitalismo monopolista de Estado, que é a fase em que nós estamos agora, particularmente após a Segunda Guerra Mundial. Este foi o vídeo sobre o capitalismo monopolista. Espero que tenham apreciado. Até o próximo vídeo. E novamente repito, se conseguirem meter gosto, subscrever e comentar, agradeço-vos muito. Até o próximo episódio. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos partidos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos partidos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos partidos. Associações, sindicatos e partidos.